Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Ex-jogador do Palmeiras soltou o verbo, falou muita coisa do time. Quer saber o que ele falou? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. É verdade, o Palmeiras poderia sim, mas aqui estamos em 3 ex-jogadores que, se eu falar pra você, Juca, que muitas vezes esse lado de jogar com 8, você viu que o Corinthians fez duas linhas de quatro, e foi difícil de passar. Você viu que o Palmeiras girava de um lado pro outro, e o que essas linhas faziam? Elas balançavam de um lado pro outro. De repente, se você tá com 11 contra 11 ou 11 contra 10, de repente pode até sobrar mais espaço. Por quê? Porque você vai atacar um pouquinho mais. E a equipe do Corinthians se defendeu muito bem com essas duas linhas de 4 e fizeram com que o Palmeiras não tivesse nenhuma chance, assim, tipo, duas chances com o Alan, que foi no 1 contra 1 ali e rabiscou, e só. O resto foi chuveirinho na área. E chuveirinho na área você tem Gabriel Paulista, você tem Gustavo Henrique, são dois jogadores altos e que vão bem de cabeça. Por mais que o Palmeiras tenha Flaco Lopes, mas a zaga do Corinthians trabalhou muito bem. Incompetência do Palmeiras? Sim, um pouco de incompetência sim por estar com 2 jogadores a mais e não conseguir fazer o gol. Mas futebol é isso, joga com 2 a menos. É normal que a equipe venha, faça duas linhas de quatro igual o Corinthians fez ontem e fez uma excelente marcação. Não digo que foi tanta incompetência do Palmeiras, e sim a brilhante marcação nessa equipe do Corinthians, da defesa do Corinthians, que trabalhou muito bem ontem. Eu só acho que quando você tem 2 linhas de 4, como o Corinthians tinha ontem, você precisa arriscar de fora da área, porque os caras já estão te esperando dentro da área. Sabe? Aí a gente via o Marlon pegar a bola, o Andreas pegar a bola e ficar girando de um lado pro outro, e a zaga do Corinthians balançando de um lado pro outro, e a gente não viu nenhum chute de fora da área. Sendo que os jogadores do Corinthians estavam praticamente todos dentro da área. Pô, chuta no gol. Chuta no gol. Alguma coisa vai te dar um escanteio, vai ter um perigo, porque a gente fala, nossa, o Hugo fez grande defesa. Cara, as bolas que foram no gol foram em cima dele. Foram bolas em cima dele defensáveis. Não é que ele pulou lá no canto, não. Foram bolas que chutaram em cima dele. E ele, pula, a bola vem em cima dele. Você viu que na falta do Andrés Pereira, ele passa da bola? Passou da bola. Pra que faz? Valorizou a defesa. Agarra a bola, segura a bola. Segura a bola. Uma bola defensável. Quase ele faz caca. Tá falando que ele tá encenando? Muito. E ele ele encena muito. Ele deu uma de brasão, Corpinho. Ele encena muito. Mas é um empate amargo pro Palmeiras. Ruim. Amargo pro Palmeiras com gosto de vitória pro Corinthians. Porque é super normal. Por mais que o Corinthians esteve jogando em casa, mas estava com 2 jogadores a menos. E eu acho que Fernando Diniz tem que falar com os seus jogadores, né? Porque eu não vejo o Corinthians com essa... Se o Corinthians tivesse essa pegada toda com os outros, ele não estaria na situação que tá. Verdade. É só contra o Palmeiras? É só um jogo? Joga o jogo, tem que ser. Joga o campeonato inteiro assim. Não joga só contra o Palmeiras desse jeito. Olha o quanto foi prejudicado. E te digo mais, hein? O Mateuzinho já tinha que ter sido expulso no primeiro tempo. Ele deu uma entrada no Flaco Lopes e deu uma cotovelada no Kelvin. Ninguém tá falando da cotovelada que ele deu no Kelvin. Poucos estão falando da entrada que ele deu no Flaco Lopes, do carrinho que ele deu no Flaco Lopes, que ele já tinha que ter tomado o cartão amarelo. Uma cotovelada que ele deu no Kelvin, a bola saindo, o Kelvin foi pressionar ele e soltou o braço no Kelvin. Assunção, se você tá nesse jogo aí, eu falar pra você, o bagulho ia ficar louco, irmão. O bagulho não ia ser desse jeito. Já me comuniquei com algumas pessoas lá de dentro lá. Pô, eu tenho certeza que deve ter ficado tudo tranquilo. O Palmeiras não se sentiu... O Palmeiras ficou meio perdido, Assunção, sem a ausência com a ausência do Abel Ferreira? O Palmeiras ficou meio perdido com a ausência do John Arias e do Vitor Roque. Não digo nem do Vitor Roque, porque já tá algumas partidas sem jogar. Mas o John Arias? Mas principalmente o John Arias. O Marcelo porque o John Arias, e foi inteligente. O John Arias, assim como o Alan, são 2 jogadores de muita qualidade técnica. No 1 contra 1, você vê que mesmo o Corinthians com 8 em campo, quando o Alan pegava a bola pelo lado direito aqui, sempre tinha uma dobra. Nunca tava só ele e o cara. Sempre tinha alguém na sobra. E na jogada que o Gabriel Paulista faz o pênalti no Sousa, porque foi pênalti, você vê que o Alan passa por 2 ou 3 ali. Foi pênalti, Drago? Só pra me ter uma unanimidade aqui. Foi pênalti, porque foi muito parecido com aquele do Marinho. Exatamente. Foi pênalti, Marcelo? Foi pênalti, Corpo? Pênalti. Pra mim foi pênalti. Continua, Sussão. Exato. Então, nessa jogada aí, o Alan passa pelo Bidu, Bidon e tem outro ainda. Passa por 3 caras. O Alan foi o melhor do time. Nunca tentou alguma coisa, fez alguma coisa diferente. E se tem o John Arias pelo lado esquerdo, seria outro jogador que faria a mesma coisa de esse 1 contra 1, sempre ter um jogador de sobra, sempre ter a dobra. Então faltariam jogadores no meio da área. Ficaria mais fácil pro Palmeiras. Mas eu volto a falar, a equipe do Corinthians se portou muito bem nessas 2 linhas de 4, se portou muito bem nessa marcação. E o Palmeiras, infelizmente, não soube aproveitar essa condição de ter 2 jogadores a mais. E não deixa teve o Flamengo nenhuma outra jogada. aí, Assunção. Não teve nenhuma jogada que pudesse fazer com que
tivesse saído com a vitória, pudesse sair com a vitória. Pra mim, o que ficou claro é que o Palmeiras não tem uma carta na manga, não tem um outro subterfúgio ali de uma outra jogada imprevisível. O Palmeiras ele tem uma formação, um jeito de jogar e não muda. Ele continua daquele jeito. O que o Drago falou, eu ia falar, mas acabei esquecendo e o Drago foi muito feliz em falar. É isso, cara. O Palmeiras, a gente fala, o Palmeiras tem um belo do elenco. Mas cadê o elenco do Palmeiras ontem? Onde estava? A gente tá falando de 2 jogadores machucados. Um fora por cartão e outro, e 3. Que o Paulinho também, né, veio, mas também não joga. Mas estamos falando de 2 jogadores que vinham jogando sempre, que ontem não jogou por cartão e o Vitor Roque que tá machucado. Cadê o elenco do Palmeiras? E aí falta de investimento. Aí você olha no banco, tem Evangelista, Felipe Anderson e o resto é todo moleque da base. E aliás, Assunção, o Palmeiras ele precisa explicar um pouco melhor a situação do Vitor Roque. Vitor Roque se lesiona na partida contra o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista. Sente dores contra o Novo Horizontino. Sente dores contra o Novo Horizontino, depois ele para, aí ele volta, tanto é que ele entra no segundo tempo do Clássico contra o São Paulo no Morumbi, volta a sentir novamente. Aí nós discutimos aqui, o Assunção trouxe a informação na semana passada, que o Vitor Roque viajou, os caras olharam pro gramado contra o Júnior Barranquilha, opa, esse gramado aqui não tá legal, vamos preservar o cara. E então, o cara não aparece no Clássico? Exatamente. E ele não aparece em campo. Então, tá acontecendo alguma coisa com o Vitor Roque que precisa ser explicada pro palmeirense. O que tá acontecendo com o melhor jogador do time? O que não pode acontecer é o que aconteceu ano passado com o São Paulo. Diante de todos os jogadores machucados, e a gente cobrava, né? No outro centro de custo, a gente cobrava que, Juca, muitos lesionados, principalmente o Lucas, quando tava naquela, dói meu joelho tá ruim, eu não vou jogar aqui, não vou jogar ali. E nada da comissão... se manifestar e trazer um parecer. A comissão médica, nada deles falarem qual o real problema do Lucas. Então, do que o Drago tá falando aqui é verdade. Alguém tem que falar sobre a possibilidade, o porquê o Vitor Roque não tá jogando. Palmeiras vive sequência para reentregar lesionados e iniciar a despedida do Allianz Parque. O naming right do estádio do Palmeiras foi vendido para o banco digital Nubank, mas o local ainda não trocou de nome. Por enquanto, segue como Allianz Parque até o início de maio, quando a nova alcunha escolhida será anunciada. A votação popular termina 30 de abril. Enquanto o torcedor não escolher entre Nubank Park, Nubank Arena e Parque Nubank, o Palmeiras continua tratando o estádio como Allianz Parque. Será assim até o dia 4 de maio, dia marcado para o anúncio do novo nome. São 4 jogos até lá, sendo 3 em sequência. Justamente a próxima semana o Verdão recebe o Sport Cristal, na quinta pela Libertadores, encara o Atlético Paranaense domingo pelo Brasileiro e na próxima quinta, dia 23, Copa do Brasil contra a Jacuipense. Nessas partidas o torcedor começará a despedida do Allianz Parque, o naming rights vendido em 2013, estreado em 2014, coincidindo com a inauguração do estádio, ficou marcado para o torcedor do Palmeiras. Por lá, o clube conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.